Olá pessoal, boa noite a todos que estão novamente participando da nossa live aqui do Projeto Boi a Pasto, nosso bate-papo sobre manejo de pastagens. Hoje a gente vai tratar um pouco aí do assunto planta daninha em pastagem. Daqui a pouco nós iniciaremos aí o nosso bate-papo, ok? Só um minutinho que eu estou falando aqui com o Neivaldo, que é o nosso convidado de hoje. E ele está me pedindo aqui para acessar. Só um minutinho, pessoal, que eu vou tentar encontrar ele aqui para mandar o convite. Ok? Ele está tentando acessar aqui com a gente. Eu estou aqui falando com ele para a gente começar, tá? Só mais um minutinho. Aqui. Só um minutinho que eu estou adicionando. Enquanto o Neivaldo vai estar acessando lá, entrando, gostaria de começar a apresentação dele. Ele que é engenheiro agrônomo e mestre em solos e nutrição de plantas pela Exalc, com atuação profissional desde 1985 em pesquisa e desenvolvimento de sistema de produção agrícola em empresas nacionais e multinacionais. Trabalhou por 24 anos na geração dos principais herbicidas para pastagens hoje no mercado. Atualmente ele é consultor independente, fundador da NTC Consult Agro, focado no manejo da vegetação em pastagens, reflorestamentos e áreas não agrícolas. Tá? Então estamos aguardando a entrada do Neivaldo. Eu já encaminhei para ele o convite para ele entrar ao vivo conosco. Estamos só aguardando a entrada do nosso ilustríssimo convidado. Ok? Só mais um minuto, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou encerrar aqui a transmissão ao vivo agora. Bom, ele pediu para eu enviar de novo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. Tá lá. Só um minutinho. Vamos ver se ele vai conseguir aceitar. Se ele não conseguir aceitar, eu vou interromper um pouquinho. Entro novamente e ajusto com ele aqui como que ele faz para entrar. Vamos só aguardar um minutinho que eu encaminhei o convite para ele. Estamos somente aguardando aí a entrada do Neivaldo. Esse que é um tema bem interessante, né, para a gente que trabalha com pastagens. É uma dificuldade que o produtor tem aí, o controle de planta infestante, né, de planta daninha. Muitas vezes a gente acaba perdendo o potencial produtivo dos nossos pastos por não saber manejar de forma eficiente
essas plantas. É que elas, na grande maioria das vezes, são plantas que são nativas dos nossos ecossistemas aqui. E a gente tem que, de alguma forma, entender a biologia dessas plantas e como controlá-las, né? Vamos ver aqui novamente. Eu acho que agora vai dar que ele encaminhou a solicitação. Queria que a gente consiga entrar, nós dois ao vivo aqui na apresentação, ok? Muito bem. Conseguimos o contato aí. Opa. Neivaldo, Tá certo, boa hein? noite. Tá torto. Tá torto. Tá certo ou tá Deixa ele torto aí? deixa ele na vertical, por favor. Isso aí. Muito bem. Neivaldo, boa noite. Opa, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o seu aceite ao nosso convite de estar participando com a gente aí nesse bate-papo hoje, tá? Já fiz a sua apresentação para o pessoal enquanto a gente estava conectando aqui, mas, novamente, pessoal, até já fizeram o comentário aqui no nosso chat. O Neivaldo é um grande conhecedor aí do controle de planta daninha no nosso país, então é uma pessoa que pode ajudar muito os pecuaristas, aí, o pessoal que tem trabalhado com pecuária, seja de corte ou leite a pasto. Então hoje é um bate-papo aí para o Neivaldo trazer informações para a gente aí de como que nós podemos fazer o controle dessas plantas. Neivaldo, aqui é um bate-papo bem informal mesmo. Você pode seguir sua linha de raciocínio na conversa. Assim que vai aparecendo as perguntas, eu vou te interrompendo de acordo com o assunto. A gente vai fazendo esse bate-papo. Você pode fazer pergunta para mim também, e a gente fica aí. É um bate-papo mesmo sobre controle de planta daninha. Fica à vontade. Nós temos uma hora aí para a gente estar falando e vamos seguir. Beleza. Você desculpa a demora que estava no acesso aí ao Instagram, estava desativado a câmera, outra hora estava desativado o microfone, então sem problema. Houve esses delay. Tá ouvindo bem aí, né? Tá ótimo, o sinal tá muito bom, tá tranquilo. Ok. Bom, vamos conversar um pouquinho então sobre esse tema de plantas daninhas, que para mim é muito caro, né? Como o Leandro, na minha apresentação, colocou, eu trabalhei 24 anos na Corteva, da AgroSciences, nesse desenvolvimento de herbicidas para a linha de pastagem, né? E a gente vê que esse tema sempre é complicado de estar abordando, porque muitas que eu queria começar abordando, a diferença justamente de como o pecuarista enfrenta ou como ele encara as plantas daninhas, que é de uma certa forma bastante diferente do que o agricultor enfrenta, né? E o agricultor, de certa forma, ele é um pouco assim condescendente, o pecuarista é um pouco condescendente com a presença das plantas daninhas no seu ambiente de pastagem. E isso é bastante diferente em relação ao agricultor, né? Porque o agricultor vai planejar fazer o seu plantio de qualquer coisa de agricultura, ele já está colocando lá na planilha de custos dele o controle de plantas daninhas, ele está contemplando isso, né? E o pecuarista, ele aceita muitas vezes essa convivência, né? Então a gente tem muito nos treinamentos que a gente faz para pecuaristas, técnicos e tal, a gente tem que mostrar quanto que ele está deixando de ganhar, né? Ou ele não enxerga muito quanto ele está perdendo, né? Nem quanto ele está deixando de ganhar. Porque bem ou mal, a diferença que a gente faz da agricultura para a pecuária com a planta daninha é que na agricultura, se o agricultor não controla a planta daninha, é líquido certo, ele não produz, ele não consegue colher, né? A produtividade é tão baixa, muitas vezes inviabiliza a própria ação da colheita, né? E no caso da pecuária, na pecuária ele tem o pasto dele lá, tem os animais, e de certa forma ele está produzindo um pouco de leite, ele está vendendo a sua carne para o frigorífico, e de certa forma ele tem uma renda, né? Só que ele não tem a dimensão de muitas vezes, quanto ele está deixando de ganhar ou quanto ele está perdendo nessa atividade, né? E esse controle é muito importante pensando até a nível de país, né?
Você vê, nós temos aproximadamente 160 milhões de hectares de pastagens no Brasil, né? Pastagens cultivadas, 160 milhões. Para vocês terem uma Sim, ideia, qual que é o tamanho da agricultura, é da ordem de 80 milhões de hectares que são plantados no Brasil, 80 milhões. Então, metade da área do que tem de pastagem é o que tem de agricultura. E sim, esses 160 milhões de hectares de pastagens estão, de forma geral, vamos dizer assim, na média, né, na grande média, com níveis de produtividade muito baixo. Aí é que pega a coisa, né? Porque você exato. tem ilhas, você tem áreas pecuaristas extremamente eficientes, né? Sim, É sim, inegável, isso existe. Então, existe pecuaristas produzindo. Se a média, essa média nacional, para vocês terem uma ideia, é da ordem de 3 a 5 arrobas por hectare ano, né? Uma tragédia. E tem um pecuarista produzindo 50, né? Então é exatamente. sempre que a gente coloca, esses pecuaristas estão em outro planeta? Não, estão aqui no Brasil, aqui produzindo esse nível de produtividade, né? Então, como a área de pastagem é muito grande, como eu comentei, de 160 milhões de hectares, com produtividade, uma lotação média que existe da ordem de pouco mais de um animal por hectare, né? Que vai dar 1,1 mais ou menos animal por hectare. Se nós tivermos um pequeno incremento médio de produtividade, nós podemos manter a mesma população bovina numa menor área de pastagem. E essa área de pastagem que a gente não precisaria utilizar pode ser destinada para a agricultura, grãos, outras atividades de produtivas da agricultura, né? Então, Exato. não que se vá perder essas áreas, né? Justamente é ganhar, vamos ganhar em termos de produtividade. Isso sem precisar derrubar uma única árvore, sem precisar abrir um único hectare, com o que nós temos já, nós temos possibilidade de elevar muito essa produtividade nossa média, né? Então daí a Sim, sim, importância, né, assim, em termos macro, né? sim. E então falando um pouquinho do controle de plantas daninhas na pastagem, nós temos que pensar uma coisa interessante da pastagem, que são as peculiaridades da pastagem, né? Diferente de toda outra atividade agrícola, a pastagem, como que é a planta daninha na pastagem? Ela tá de forma, ela é uma planta perene, ela é uma Exato. planta que está lá há muito tempo. Ela, muitas vezes, se ela não foi introduzida por diversos mecanismos aí, ela é uma planta extremamente bem adaptada naquele ambiente, né? E se nós Sim, formos ver, a pastagem nossa, as gramíneas forrageiras, elas são exóticas, elas não são originárias do sim, Brasil, né? Então exatamente. nós já introduzimos um agente. Ela que é infestante, né? Ela que está no ambiente errado. Ela está num ambiente que não é o dela, né? E a planta Exato. daninha não, a planta daninha ela está toda totalmente adaptada. Então, o poder competitivo que essa planta tem com a gramínea forrageira, que é o que interessa para a gente, ela ela está numa grande vantagem, né? Ela tem muita vantagem em relação à forrageira. Outra coisa, a característica dessa planta, como é que ela é, né? Sim, Muitas vezes ela é uma planta arbustiva, ela tem um sistema radicular grande, profundo, e ela está exato. competindo com o que? A gramínea nossa tem um sistema radicular bastante superficial, né? E em termos competitivos, ela vai perder sempre para a planta daninha, né? Então elas estão extremamente adaptadas. Isso daí tem um poder de competitividade grande em relação ao pasto nosso, né? Sim, Então, o que eu sim, estava falando inicialmente, lá fazendo aquela comparação do pecuarista com o agricultor, o grande desafio que a gente tem é de fazer o pecuarista ser um plantador de capim, um agricultor de capim, que ele vai, a cultura isso. dele é o capim. E quem que é a colhedeira? É o boi, né? Então eu tendo É, boas condições do animal pastejar, coletar essa forrageira produzida, eu vou estar convertendo isso em carne, leite, em bezerro, né? claro, Então sim, esse é o ponto de a gente tá fazendo essa comparação, esse desafio. E, novamente, eu falo, isso em termos médios, assim, no Brasil, imagina, com 160 milhões de hectares, a diversidade que a gente tem, né? Então, estamos falando de pastagens desde o Rio Grande do Sul até a Caatinga, norte do Pará, sim, Rondônia, Cerrado, né?
Exato. Pantanal, são biomas com características extremamente diversas e em cada bioma desse nós temos uma particularidade em relação às espécies, em relação às plantas daninhas, que tipo que é, né? Por exemplo, você tem Sim, plantas daninhas que são muito importantes numa região, outra que sim, são em outra, completamente diferente, né? Então, uma coisa que eu sempre falo que não existe receita de bolo, não existe sim, receita única para controlar a planta daninha. Cada local é um local, cada pastagem tem sua característica, tem o seu tipo de infestação, tem o seu clima predominante e tem que ser respeitado. Então, sempre tem que ter uma individualização, uma customização, assim, de cada sim, recomendação para esse controle, né? Então, eu poderia comentar outras particularidades que existem em relação à pastagem, diferente de qualquer outro ambiente agrícola, né? Eu divido basicamente em três áreas, vamos dizer assim, ou três ambientes a pastagem perante a planta daninha. Nós temos um primeiro sim, ambiente que seria a da renovação, a de um plantio novo, ou às vezes uma reforma, né? Então, na sim, renovação, nós temos sim, um plantio novo, sim, plantamos semente e tal. Então, como a planta daninha que vem, ela está normalmente originária de sementes, ela tem fácil controle, e nessa fase que a pastagem está no seu início de desenvolvimento, ela sofre uma enorme pressão de competição. A planta daninha faz uma competição monstruosa nessa fase, e é muito sim, inicial isso daí, desde os e muitas vezes o pecuarista não se atenta para isso, né? Para fazer esse controle bem precoce numa renovação, exato. de fazer Uhum. uma aplicação, um controle das plantas daninhas bem precoce. Bem precoce Sim, quanto? É da ordem de 15 dias depois da germinação, de 20 a 30 dias após o plantio, no máximo. A tá, partir daí, nós já começamos a ter perdas muito grandes, né? Chegando aí a mais de 50, 60, 80% de produtividade, se nós não tivermos essa intervenção, vamos dizer assim, do pecuarista muito precoce, tá? Muitas vezes não tem essa magnitude da perda que ele tem. Nesse ambiente Neivaldo, ainda... Oi? eu queria até já aproveitar, dentro disso que você colocou para a gente, essa intervenção bem precoce do pecuarista. Muitas vezes os pecuaristas eles têm um pouco de receio de fazer essa aplicação bem precoce se vai dar alguma fita no capim. E Tá. talvez se você comentasse alguma coisa nesse sentido, se não sei se você vai comentar mais à frente ou se já seria o momento Não, oportuno. vamos comentando, vamos falando à medida que vai surgindo. Os produtos para controle de plantas de folha larga normalmente são bastante seletivos na gramínea, né? Sim, Logicamente, existem algumas espécies mais sensíveis a fito que você menciona. E aí eu menciono o campeão da fito aí é o capim-maçai, né? O pânico exatamente. capim-maçai ele é muito sensível, né? Então, nesse caso, a gente tem uma tendência de recomendar a aplicação nas horas mais frescas, com menor incidência de luz solar, nas horas mais frescas. Às vezes retira, não faz uma recomendação de uso de adjuvante, porque o adjuvante pode, às vezes, aumentar a absorção do herbicida e causar mais fito, aí, Tá, principalmente ligado a óleos minerais, tá? Então, às tá. vezes, no caso específico do capim-maçai, às vezes é interessante usar isso, mas de forma geral, a fito que acontece no capim, normalmente assim, é tipo um amarelecimento, às vezes uma necrose de ponta, às vezes uma redução de porte, mas eu posso garantir para vocês que se pode haver alguma injúria do herbicida ao capim nessa fase, ela vai ser muito compensada pela eliminação da competição pela planta daninha. Não tem fito que vai compensar uma planta daninha, a competição que vai exercer, entendeu? É, Então, agora um ponto interessante, Leandro, é o seguinte, comentar que essas recomendações, como eu falei que não tem regra, não tem bula para essas recomendações, sim, claro. sempre tem que ter uma recomendação séria de alguém que conhece que vai Bom conhecer a senso, região, né? É. que vai recomendar o herbicida, né? Normalmente o herbicida ele é vendido com um amparo todo técnico da empresa que está vendendo, seja quem for, Sim, né? Tanto de recomendação, de indicação do uso em função da planta daninha, como também para mitigar ou minimizar
ações de fito para aquela condição específica. Então, sempre vai se basear numa recomendação técnica, isso é muito importante, né? Eu tenho até recomendado essa questão dessa aplicação bem precoce e dita para os pecuaristas, né, quando vem esse questionamento da fito. A argumentação que eu coloco é o seguinte: o que é pior para o capim? É essa pequena fito que de fato pode acontecer, ou é a competição que vem pela planta infestante? Com certeza, a competição inicial, se eu retardar um pouco essa aplicação, com certeza vai ser muito pior para o pasto. Então, e se ela acontecer, não é garantido que vai acontecer. Isso, exatamente. Né? Exatamente. Se acontecer. E quando, vamos supor que ela aconteça, essa injúria do capim inicial aí. O que vai acontecer? Ela pode atrasar um pouquinho, tipo uma semana, 10 dias. Depois disso, o capim recupera. E a planta daninha já foi eliminada. Então, quando a planta começa a se recuperar da injúria que ela sofreu do herbicida, ela já está livre de competição e aí o desenvolvimento é muito grande. Né? Exato. Isso mesmo. Nesse ambiente, Leandro, que eu queria de renovação, eu queria fazer um seguinte comentário também. Além do combate das plantas daninhas, é quando também da entrada do animal nesse ambiente para iniciar o pastejo numa renovação. Né? Sim. Existe um paradigma, entre alguns, tá? Não posso generalizar também, né? Mas existe Sim. um certo paradigma em alguns pecuaristas que ele vai colocar o gado depois que o capim sementeia, né? Exato. Você deve enfrentar sempre nas tuas assessorias aí, também deve enfrentar essa condição que tem esse paradigma. Sim. Não, deixa claro. sementear, depois eu ponho o boi, né? Tem muito Não disso. é por aí, né? Dois aspectos. Primeiro que ele tem que considerar a touceira que vai ser formada do capim que ele quer, da semente que ele está plantando, não da semente que vai ser produzida, né? Sim. Esse é um aspecto. O segundo é que a qualidade nutricional da forragem, né? À medida que ela está se desenvolvendo, ela tem uma elevação de qualidade nutricional. Quando ela floresce e sementeia, a qualidade nutricional cai, né? Então, dois aspectos. Ele está perdendo a qualidade nutricional da forragem, né? E não está ajudando em nada em termos da formação do pasto. Outra coisa que E quando que deve ser essa entrada do pastejo? A partir de uns tipo 60 dias, depois da aplicação, quando tiver aí com 80, 90, 100 dias do plantio, o gado entrar com uma garrotada leve, né? Não pode botar boi pesado, porque o sistema radicular ainda da forrageira está ainda limitado, né? Então tem que ser um animal, tem que ser um desponte leve. Esse desponte leve também causa uma insolação na base da touceira, do capim, isso estimula o perfilhamento e fortalece o enraizamento, né? Então isso é todo esse aspecto relativo à renovação. Então, e nesse ambiente, o controle de planta daninha é muito fácil, é muito barato. Sim. Qualquer produto controla, doses baixas, tratamentos baratos que a gente fala, eles controlam, são muito eficazes nessa fase, né? Aí a gente passa com uma fase de manutenção, que você tem a pastagem estabelecida por N anos que seja aí, e começam a aparecer as plantas invasoras, e aí você tem, então, o que a gente chama de manutenção. Aí, dependendo do nível de infestação, da planta e tal, você vai direcionar o controle dessas plantas daninhas. Se você tem um determinado nível de infestação relativamente pequeno, você pode fazer uma catação, né, costal ali, e cata os indivíduos individualmente as plantas daninhas. Se já tem uma forma mais generalizada, a aplicação em tratorizada, aérea, tal, em área total, de forma geral. E um terceiro ponto que muitas vezes o pecuarista encara como uma área que é candidata à reforma ou renovação, tal é a degradação, a infestação por plantas daninhas na área, que é a de recuperação, né? Então, e na recuperação, o pecuarista tem uma grande chance de fazer uma ação muito legal na propriedade, que é de evitar a renovação. Por que qual que é o interesse de recuperar em detrimento da renovação? O primeiro deles é o custo, né? Que você tem o custo bastante mais elevado quando você tem a renovação, né? Você tem todas as ações de operação de solo, adubação, calagem e tal. Você tem que fazer uma operação
muito mais cara, né? Sim. Quanto mais caro, depende do nível tecnológico, né? Então, uma reforma, normalmente, uma renovação está da ordem aí de R$ 1.200 até R$ 2.000, R$ 2.400 por hectare, né? Então, alta tecnologia, mais de R$ Sim. 2.400, e uma reforma mínima aí vai ser em torno de R$ 1.200 por hectare. Numa Exato. recuperação, basicamente você vai focar em quê? Fertilidade, né? Que é a tua área, Isso. calcário, análise de solo, corrigir o solo, né? E controlar a planta daninha, né? E quem vai me falar se eu recupero ou se eu renovo? Quem vai me falar é o capim. Se eu tiver um determinado estande mínimo de capim que eu matando a planta daninha, o pasto vai se recuperar, beleza, é o ponto que eu tenho para recomendar a recuperação, né? E nessa recuperação, dependendo da dificuldade da planta daninha e tal, você tem tratamentos aí de 300, 400, até R$ 500. Então, eu estou falando de um mínimo metade, um terço de um custo de uma renovação. O primeiro ponto é o custo. O segundo, quando que vão usar essa área para pastejos, né? Na Sim. renovação, eu vou precisar de 5, 6 meses entre eu começar a mexer no solo até liberar para pastejo, 5, 6 meses, né? Numa renovação, eu só preciso, numa recuperação, eu só preciso permitir que o capim renove, que o capim volte a ter a ponto de pastejo. Isso vai acontecer com 50, 60 dias, dependendo da condição de degradação que estava essa pastagem, né? Então, esse é um Tá. ponto muito interessante. Então, muitas áreas, Leandro, que a gente tem, que a gente vê candidatas, não, essa área aqui vai ser, isso aqui eu vou reformar, né? Vou renovar essa área aqui. Mas você olha a área, tal, anda, vê, não, mas aqui tem capim, olha aqui, capim, capim, capim. Eu matando essas plantaninhas, esse capim vai recuperar, desde que também eu permita um tempo, né, sem pastejo, para que essa forrageira se recupere, né? Então, muitas Tá. das áreas que seriam candidatas a reforma ou renovação, nós podemos fazer a recuperação mais barata e usando por um tempo mais curto, tá? Tem alguma pergunta aí, Leandro? Eu queria até fazer uma pergunta com relação a esse último cenário, né? Ou da renovação ou da recuperação. E aí vem sempre a dúvida do produtor, né? Mas e aí? Quando renovar e quando recuperar? Que parâmetro observar? Existe uma É. fórmula para isso? Existe uma tabelinha? Aí sempre vem essa pergunta, né? Tem uma tabela para isso? E aí? Não, Na minha fazenda tá assim, o que eu faço? É. isso. Então, o primeiro ponto que eu já comentei é em relação a estande de capim, né? Então, em função da espécie, se é um pânico, se é uma braquiária, eu tenho que ter um determinado nível de população de plantas por metro quadrado, vamos dizer assim, para que a gente tenha a ideia de que vai recuperar essa pastagem, né? Então, um número mágico aí. Se eu tiver de 2 a 3 touceiras por metro quadrado, ou plantas, vamos dizer assim, plantas por metro quadrado, no caso de braquiária, colonião bobear, uma planta por metro quadrado já tem população suficiente para ter essa recuperação total, né? Mas braquiárias, Sim. assim, vamos falar de 2 a 3 plantas por metro quadrado é suficiente. E outra coisa é não ter grandes bolsões sem qualquer tipo de forrageira, né? Por exemplo, acontece Sim. muito onde tem infestação por gramão, por exemplo, que aí ele Isso. predomina, né? Então, uma coisa que pode ser Exato. feita muitas vezes é associar. Onde você tem essas manchas de gramão, que não tem forrageira que é interessante para você, você vai, naquele lugar você mexe, faz um replantiozinho ali naquele lugar, né? Mas de forma geral você recuperaria, né? Então, Sim. basicamente, quem fala é o capim, o critério principal. Não é, eu posso ter a infestação que tiver, a planta daninha que for, eu posso ter uma solução para ela, ou numa determinada modalidade de aplicação, ou utilizando um determinado produto, determinada dose, a gente tem a solução. O ponto-chave realmente é população de capim, tá? É isso Exato. daí, Sim. Tá. tá? Neivaldo, tem uma pergunta aqui do Henry Teles. Ele está perguntando sobre o Maasai, que você mencionou agora há pouco. Qual seria o princípio ativo para não matar o Maasai? Se ele tem um pasto com o Maasai lá, que tem muito miroró e angiquinho. Qual o princípio ativo utilizar nesse caso do Maasai aí? Tá. É, Aí cada molécula tem um comportamento dentro da planta, né?
os principais ativos aí, por exemplo, um dos que causa, que eu já vi injúria de, por exemplo, 2,4-D isolado. Só o 2,4-D por si já causa uma injúria, né? Ok. Aí você tem misturas, né? Na minha experiência que eu tenho que o picloram é bastante seletivo, é um dos ativos mais seletivos que tem, né? Aí o picloram nunca vai sozinho, né? Então sempre ele vai estar associada ou com 2,4-D, ou picloram com fluroxipir, né? Aí existem outras formulações hoje, por exemplo, um produto que tem triclopir com fluroxipir, são dois ativos bastante seletivos também, entendeu? No Tá. caso tem o Trooper, que tem da Corteva, o Trooper tem triclopir e fluroxipir, ele é bastante seletivo, né? Picloram também, de forma geral, eu tenho visto com uma certa seletividade, né? Agora, no caso que nem ele tem, ele falou Miroró e o que mais? Miroró, deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. Angiquinho, né? Angiquinho, é isso. Miroró e angiquinho. Então, essas duas plantas são difíceis de controlar. Essa planta, É normalmente, ela isso. vai estar... Esse tipo de planta vai estar sempre presente em manutenção. Dificilmente ela aparece em renovação e reforma, porque é uma planta perene, né? Então, Sim. se é se é num plantio, numa forma relativamente fácil, mas nesse ambiente aí de manutenção, essas duas plantas são difíceis de controlar e não tem como controlar com um único ativo, tem que ter misturas de ativos. Fala mistura, assim, produtos que contenham Sim. mais de um ativo, né? Aí você tem mistura tripla, né? Que tem aminopiralide, picloram e triclopir, você tem o próprio 2,4-D com picloram, né? O 2,4-D com picloram é limitado nessas plantas aí, tá? Puro. O produto que contém picloram 2,4-D isolado, só esses dois, ele não controla essas plantas aí. Precisa entrar Sim. um triclopir, um fluroxipir, alguma coisa assim, para dar sinergia para controlar essas plantas aí, né? Mas a Tá. recomendação é essa: você, de repente, não usa óleo mineral para diminuir fito, né? E aplica nas horas mais amenas, assim, com menor temperatura, maior umidade relativa do ar. Ajuda. E no fim da tarde também. No fim da tarde também vai passar a noite, né? Então melhora um pouquinho a condição de fito nesse caso, tá? Tá. Bom, Neivaldo, aproveitar aí essa questão da 2,4-D e picloram que você mencionou, e já tem até uma pergunta sobre eles aqui, lá na formação, né, na implantação. Quando utilizar só o 2,4-D e que situação que eu vou partir para o 2,4-D mais picloram, né? Como tá. que a gente chega nessa E decisão? isso é uma pergunta muito frequente, é um É, impasse muito frequente. Eu tenho o 2,4-D como uma molécula assim, limitada em termos de pastagem. Ele é muito utilizado o 2,4-D puro, tá? Tem mais de 10 formulações aí comerciais com 2,4-D puro. O 2,4-D puro, ele só pega planta bem pequena, planta jovem. Muitas vezes ele dá aquele efeito na planta daninha. Às vezes até umas coisas bonitas, sabe? Que ele dá aquela doses baixas, às vezes dose, falando 1 litro, 1,5 litro, 2 litros de DME, que é um tratamento de 2,4-D, um produto bem barato, um tratamento barato. sim, exato. E dá aquela baqueada na planta daninha e é o suficiente, às vezes, para a passagem sair. Então ela Isso aí. não mata a planta daninha, dá aquela segurada e às vezes é o suficiente para a planta forrageira formar. Às vezes você vê umas formações bacanas só com isso daí. Só que você não matou a planta daninha, ela está ali dormente. A hora que tiver qualquer rim de manejo, tal, rapou pasto, a planta Ela daninha aparece, está né? lá, linda, bela e formosa, vai sair. Então, eu recomendo sempre, mesmo nas reformas, nas renovações, nas condições fáceis de controle, vamos dizer assim, de utilizar 2,4-D com picloram, tá? Ou outras formulações, não só o 2,4-D puro. O 2,4-D é um tratamento limitado, tá? É muito barato, para quem não faz nada, é alguma coisa, né? Mas ele não é um tratamento potente, né? Então, sempre a associação com picloram dá uma turbinada tremenda no tratamento aí, tá? Ótimo, ótimo. Tá. Neivaldo,
quer continuar com o raciocínio? Tá, eu queria comentar, então, outro ponto que dá um gancho bacana para a gente fazer comentários aí é referente a práticas culturais que nem envolvem herbicida e que o pecuarista tem que ter em conta para controlar a planta daninha na pastagem, não envolvendo herbicida, vamos dizer assim, tá? São práticas culturais. Então, eu queria mencionar algumas aí, cuidados que o pecuarista tem que ter pensando em planta daninha e sem pensar em herbicida, né? Então, a primeira delas seria usar nos plantios semente de qualidade, né? Importantíssimo. Hoje nós estamos num nível assim, se nós compararmos 10, 15 anos ou mais aí, nós estamos evoluindo demais, né? Hoje tem muitas empresas já sérias produzindo semente de forrageira de qualidade e não é o que se tinha antigamente. Antigamente o camarada plantava um pasto ali, deixava sementear, aí chamava o sementeiro, coletava a semente e vendia aquilo como semente de pastagem, né? Então hoje não, nós temos já um pessoal bem profissional. Então eu chamo a atenção para usar semente de qualidade, né? Usar a espécie adequada para a condição de solo e clima, né? Então você tem um solo pedregoso ali, não vá pensar em colocar uma planta exigente, né? Por exemplo, um andropógon vai muito bem em área pedregosa, tal, mas tem suas limitações. Aí você vai colocar um pânico, você vai ter que colocar num solo que tenha uma condição química adequada, né? Pensando em clima, áreas sujeitas a geada ou com característica de seca muito grande, né? Ou, por outro lado, encharcamento, né? Então, uma grande que se vai muito em áreas encharcadas a partir das umidículas, né? Então, é a indicação melhor. Então, você colocar aquela planta forrageira na melhor condição possível para ela ter competitividade com a planta daninha, né? Exato. Outro manejo, outra coisa que é cultural aí, por exemplo, divisão de pastos e pastejo rotacionado. Isso aí Exato. é muito importante em relação ao quanto que você está entrando com o gado e quando ele está saindo, né? Você só consegue fazer um bom manejo da pastagem em termos de altura ideal de entrada, altura ideal de saída dos animais da área, se você tem áreas controladas, pastejo rotacionado. Então, isso é muito importante. Tenha uma coisa em mente, essa palavra manejo é a palavra mais importante. Fez o controle de planta daninha ali e errou no manejo, você fez um super pastejo ou um subpastejo, principalmente no caso de super pastejo, que você rapou o pasto, você vai ter todo o retorno das invasoras, né? Então, a altura de entrada, a altura de saída é fundamental para controlar a planta daninha. Uma vez eu fiz uma participação no Giro do Boi, entre muitas coisas que eu falei ali, eu falei, sabe qual que é o melhor? Eu falei pro Mauro lá na hora lá, você sabe qual que é o melhor herbicida que tem para pastagem? Ele falou, o capim. Porque o capim é o que faz o controle das Exatamente. Aquilo ali virou a chamada da minha empresa, ficou, conheça o melhor herbicida em pastagem, que era o capim, né? Então é muito importante o capim atuando como em termos de cobertura do solo, não permitindo a infestação, né? E isso, então, não só em termos de entrada e saída, como da divisão do pastejo, como ajuste, né, da carga animal ao pastejo que você tem. Outra dica importante, Leandro, é em relação a você manter. Você trouxe uma boiada nova para a tua área, ou ela entrou numa área diferente ali do pasto, você comprou animais de uma outra propriedade. Manter esses animais restrito, num ambiente restrito. Não digo que fique fechado no curral, não é isso, mas fique de um a 5 dias, ele fique numa pastagem mais próxima, onde você tem controle de surgir plantas novas, né? Porque isso vai estar dentro do trato digestivo dos animais, né? Esses foram vários casos de infestações de plantas daninhas no Brasil que foram introduzidos pelos próprios bovinos, né? Eles trazem as sementes no trato digestivo, rumen e tal, e traz coisa nova. Então,
vamos manter os animais em ambiente restrito, aí 1 a 5 dias, até a eliminação do que os animais trouxeram no rumo, né? E a outra, em relação Sim. à né? Que é de novo fortalecendo, dando competitividade para a minha planta forrageira, poder brigar aí com a planta daninha, né? Tendo condições de disputa, tendo condições de nutrição, ela vai ter uma melhor competitividade aí perante a planta daninha. Então, essas dicas aí muito importantes para se pensar no manejo como um todo, né? Práticas Sim. culturais dentro da propriedade, a peãozada sabendo disso, né? Principalmente em relação ao manejo dos animais, tanto de manejo de carga nas pastagens, como de confinamento a eles em uma área restrita quando chega lote novo de animais, né? Sim. Tá? Neivaldo, eu quero aproveitar aqui, né, vieram algumas perguntas aqui, e eu quero te colocar, juntar elas para você fazer um apanhado geral aí do controle dessas plantas. Pediram aqui sobre o controle do capim rabo de burro ou capim capeta, também do capim anone e também do capim amargoso. Porque eles estão todos folha Tá. estreita, né? E aí, o que fazer nesses casos aí, né? Espera um pouquinho que eu tô... tá meio... Tudo bem, não tá carregando meu tranquilo. celular aqui. Ok. Tá. É o seguinte, tenho certeza que ia surgir essa pergunta aí. Exato. Porque Sempre realmente sai, né? planta daninha de folha estreita é o novo pesadelo do pecuarista, né? Isso, exato. Todo o conceito do controle de plantas daninhas em pastagem, vamos dizer, 99% da preocupação do pecuarista era em relação à planta de folha larga, né? E aí ficava fácil, porque você tinha produto seletivo, ele controla a folha larga e era seletivo a folha estreita, né? Que é o problema principais. Aí o que está acontecendo? Está tendo, de alguns anos para cá, uma importância muito grande das gramíneas infestantes, né? E aí nós temos exemplos, então, eu basicamente tenho 4 exemplos aí muito importantes. Na região sul tem o capim anone, né? Que é um capim que foi introduzido Isso. até como forrageira, que na Exato. verdade virou um problema, né? Não tem aptidão. E tem suas particularidades aí de controle, até tem algumas práticas tranquilas para controlar o anone do sul. Aí você tem mais para Cerrado e Norte, e até Nordeste, você começou, então, teve o capim navalha, o capim navalha, navalhão. São vários nomes. Chama Pasparum virgatum, esse capim dele. E vários nomes, como navalhão, capivara. No Pantanal ele é conhecido como Santa Fé. Em Rondônia ele é conhecido como cabeçudo, porque ele dá umas touceiras grandes e tal. Então ele tem uma infestação muito grande. Os animais comem as suas inflorescências, distribuem essas Distribui, sementes né? também. É um problema sério. E Sim. a atratividade ou palatabilidade, né? O termo mais correto é atratividade, né? Aceitabilidade, né? A A aceitabilidade não é aceitabilidade, a boa. preferência, né? A aceitabilidade não Sim. é boa porque ele tem serrilhas, né? Tem serras nas bordas, machuca as mucosas dos animais, né? E ele tem então uma disseminação muito grande. Para esse problema, hoje existem duas soluções. Você tem um produto chamado Kifix, que dá BASF, que são imidazolinonas, uma mistura de duas imidazolinonas, que tem controle, tá, dele. Às vezes dá um afito meio grande nos capins, isso daí. Às vezes, muitas vezes se faz aplicação localizada. A aplicação localizada vai muito bem. Aplicação Tá. localizada, de repente, você pode usar até glifosato, né? Mas em Exato. infestações muito grandes não tem como você fazer esse controle. Então, o que fixa é um dos produtos. E outro que tem também é o próprio triclopir. O triclopir isolado também
também controla, né? Principalmente em aplicação localizada, né? Então, para o navalhão tem solução. O pessoal falou de Aí vamos atrazina para... aqui, né, Evaldo? Hã? O pessoal que comentou de atrazina aqui, A atrazina aqui no não Capim faz Capeta. nada a atrazina não controla o navalhão. É, Ele dá uma certa Imazetapir puro também tem várias formulações com imazetapir puro que também controlam, mas tá? aí em fase bem inicial dele, né? No início da época das Não, águas, né? não, até não. Pode estar até grande. O ideal é que não esteja florescido. Mas até se ele Tá, tiver desenvolvido, o controle é melhor se ele tiver desenvolvido do que se ele tiver roçado. Isso é interessante, tá. viu? Porque a área de absorção é maior. Então você tem esse Sim, produto que dá o Kifix, que são duas imidazolinosas, você tem o imazetapir puro também, controla. sim. Agora, a atrazina não. A atrazina não controla. Atrazina não. Não. Tá. Agora, outros dois problemas foi citado aí. O capim, Ah, que chama o barba de bode, o PT, capim PT, capim capeta também. Esse aí é uma touceirinha com folhinhas bem fininhas, né? Esse chama esporobolos índicos. Nesse aí é o seguinte, esses produtos que eu falei antes não faz, ele dá uma pauladinha no começo, assim, um certo sintoma, mas não controla, não é efetivo no controle. Sim. E a atrazina nele, no PT, no capeta, ele dá assim, você aplica, só que tem que ser doses muito altas. 12, 15 litros por hectare de atrazina, para ter uma ideia, né? E aí você tem um suposto controle muito grande. Você olha, nossa, e ele é muito seletivo para braquiária, para pânico. Então você aplica e não faz nada na braquiária, não faz nada no pânico e dá uma baita de uma secada no PT ou no capeta. Porém, não é efetivo no controle, Leandro. Sim. Ele dá uma desafogada, o pasto sai, mas ele não controla. Infelizmente, para Exato. esse problema, hoje não tem solução. Você tem uma solução Sim. paliativa, que é a atrazina em altas doses, né? Uhum. E no caso, em catação, você pode ter a alternativa do glifosato, né? Mas é um problema seríssimo. E o problema do caso desse esporobolos índicos aí é que a disseminação dele, você pode ter certeza que nós vamos estar falando muito mais dele no futuro, em um futuro breve, porque ele tá ultrapassando o problema que era do capim navalha, do navalhão. Hoje estão até Sim. administrando bem o navalha e o navalhão, e o PT e o capeta aí não tem jeito, não tem controle. E a Uhum. disseminação dele é muito grande. Ele tem Sim. mecanismos de disseminação de semente muito eficientes. Vai por vento, ele tem uma gosminha na semente, gruda no pelo do animal, em implemento animal, você transporta isso daí muito. Então a disseminação dele é muito grande. A produção de semente é gigantesca, né? Tem estudo da Embrapa, Leandro, falando desse problema dos esporobolos índicos, que uma planta produz 200 mil sementes por ano, com uma viabilidade Nossa, enorme. é muita coisa. Por longa dormência, né? Então, por todos esses problemas aí, nós temos aí um problemaço, né? E no caso, por último, aí, o rabo de burro, eu também não conheço solução seletiva, entendeu? Nem a atrazina, nem as imidazolinonas aí não são efetivos no rabo de burro. Depende só mesmo o glifosato localizado, tá? Que tem eficiência. É outro problema sério. Só que o rabo de burro, por outro lado, ele aparece muito mais em solos com mais umidade, solos mais encharcados. Ele não tem tanta distribuição como tem esses outros dois, né? Então, número um problema hoje é o PT, o capeta, esporobolos, depois o navalhão, depois, vamos dizer, o anone no sul, desculpa, o anone no sul e o rabo de burro em alguns locais onde tem condições específicas para ele. Outra coisa interessante também de mencionar, Leandro, principalmente o rabo de burro, ele aparece muito onde tem condição química de solo ruim.
Então, muitas vezes você corrigindo, Sim, fazendo uma boa calagem, uma adubação, você já elimina ele, porque ele aparece muito em solos mais ácidos, tá? sim. Então, esse é outro aspecto também interessante. De novo, uma ação não cultural controlando planta daninha, né? Tá. A gente tem percebido bastante, né, Ivaldo, em áreas aí que a agricultura começou a chegar, muito amargoso, né? Em áreas É, de pastagem também. esse Então, é um outro problema. normalmente, colheitadeira trazendo semente aí na integração lavoura-pecuária e sérios problemas aí com amargoso. E aí, nesse caso aí, o que a gente pode fazer para Aí melhorar? não tem jeito também, porque é só. De repente, o amargoso, eu vou supor até, não tive essa experiência, mas eu acho que o amargoso, ele pode ter, de repente, um controle naquele equipamento que chama Campo Limpo, ou no sul chama lambi-lambi, que é aquele com esponja ou cordas embebidas com glifosato, que ele vai passando seletivamente, ele vai penteando assim as plantas por cima e vai tratando só o amargoso, né? Então, nesse caso, pode ser. Sim, E outras plantas não, o Anone tem esse controle, né? Mas de repente o amargoso nessas condições teria que fazer uma pressão de pastejo grande para rebaixar o capim para que o amargoso aflore um pouco mais, né, se distancie da forrageira, e aí você entraria com esse equipamento de aplicação seletiva, vamos dizer assim, por posição, né? Mas de sim, produto químico assim seletivo para pastagem não vai ter. sim. Deixa eu ver uma outra que teve aqui. É, voltando um pouco na reforma, né, Ivaldo, tem uma pergunta aqui do Rodrigo. Se, se a gente usar sobre a semeadura nesses pastos, né, fazer esse controle, essa melhoria do solo com calagem, gessagem, adubação, o que seja, e às vezes fazer a sobressemeadura, né, jogar a semente da gramínea forrageira de interesse a lanço, né, com a mesma espécie. Você tem alguma experiência nesse sentido? Ligação aqui agora, A, a, por pergunta favor. do, a pergunta do Rodrigo é sobre a semeadura, né? A sobre a semeadura na reforma É. ou recuperação da mesma espécie, se você aconselha, né? Fazer aquele controle químico da infestante e se o estande de plantas estiver baixo, se a gente fazer uma sobressemeadura, jogar um pouco mais de semente, se isso pode ser Opa, interessante. com certeza, é sim. É uma prática. Vai estar ganhando em relação a uma reforma total, né? Então, Exato, realmente, exato. ele é interessante, sim. É uma prática que se faz, sim. Tá. Vamos, lá na integração, tem uma pergunta aqui, o pessoal está perguntando sobre que moléculas eu devo evitar em área de integração que eu vou entrar com soja, por exemplo. Tá, Soja, sorgo, milho, que seja. tá. Aí é o seguinte, nós só temos que nos preocupar com plantas de folha, com culturas de folha larga, tá? Desde um eucalipto, algodão, soja, amendoim, essas plantas aí, nós temos que nos preocupar com duas moléculas, aminopiralide e picloram, tá? Essas duas moléculas, elas estão em diversos produtos, né? O picloram é o mais antigo e mais recente aí de 20 anos aí, 15 anos é o aminopiralide. Essas duas moléculas, elas têm residual e é importante que se faça a rotação com essas plantas sensíveis só depois de 2 anos da aplicação, tá? Exato. Isso não é difícil de encontrar, porque dificilmente você vai fazer um controle de planta daninha na tua área para depois entrar com uma renovação recente. A não ser no caso da integração lavoura-pecuária, né? Então, nesse Sim. caso, você pode usar 3 moléculas muito tranquilamente. 2,4-D, triclopir e fluroxipir, essas moléculas não têm residual suficiente para dar problema, tá? Agora, se eu estou falando de gramínea, cana, sorgo, milho, não tem problema. O picloram e o aminopiralide não tem problema residual, tá? Então, para isso, tudo bem. Então, às vezes acontece algumas coisas assim, o pecuarista fez uma aplicação há menos de 2 anos, 1 ano, às vezes, né? E quer fazer uma rotação, fazer uma integração, aí ele tem que abrir mão de uma gramínea,
tá? Milho, sorgo, trigo, arroz não vai ter problema nenhum, tá? Nesse caso, tá? A única coisa. Então, que não vai ter problema, 2,4-D, picloram entre... Nós falamos agora há pouco sobre o 2,4-D com o picloram, né? Aí tem uma pergunta aqui do Leonardo sobre o 2,4-D com o metsulfuron. Se a gente pode combinar os dois, se tem resultado interessante. Olha, eu não acho muito interessante pelo seguinte, o metsulfuron, ele é interessante assim no sentido que ele tem um mecanismo de ação diferente de todas as outras moléculas de pastagem, né? Você pega 2,4-D, picloram, triclopir, fluoxepiro, aminopiralide, todas essas moléculas, elas são mimetizadores auxínicos, eles têm um comportamento na planta, né? Que é esse mecanismo chamado mimetizador auxínico. No caso, o metsulfuron, ele tem um outro mecanismo de ação, ele é o inibidor de ALS, de uma enzima na planta. Então, é interessante porque ele muda o mecanismo de ação. Agora, isso é importante em caso de agricultura, que você tem muitas aplicações do mesmo ativo, tal, e você tem um direcionamento para... Pode ter uma resistência de plantas aí, né? Não é o que acontece em pastagem, porque as aplicações são muito esparsas, né? Então, aí no caso, o metsulfuron, ele é muito eficiente em duas condições, que eu vou mencionar. Para controle de uma planta chamada botão duênio ou vassourinha de botão, que ela está distribuída praticamente no Brasil inteiro. Ela chama Spermacostis verticillata. É uma planta que até aparece hoje em agricultura, é um problema para controle. E em pastagem, os produtos, de forma geral, não são eficientes. E o metsulfuron é muito eficiente nessa planta. E outro, no caso de samambaias. Nas samambaias também o metsulfuron é bastante efetivo. Fora isso, ele dá uma... É que hoje é uma molécula relativamente barata, né? E quando eu estou falando do controle, principalmente da vassourinha de botão ou botão duênio, as doses são muito altas, viu, Leandro? Tem que ser acima de 50, vamos dizer, 30, 40 gramas de ativo, que vai ser aí, o produto tem 60% de concentração de metsulfuron, você está falando aí de 50, 60 gramas de ativo, 80, às vezes até 100 gramas de produto por hectare para ser efetivo no controle da vassourinha de botão, porque o controle é muito difícil, né? E já a samambaia, principalmente a aplicação é localizada, né? Aí as doses são mais baixas, né? Mas tirando essas duas condições assim, eu não vejo grandes benefícios do metsulfuron, não. Sim. Neivaldo, vou voltar um pouquinho lá nas folhas largas, né? Às vezes a gente vê algumas pessoas fazendo práticas de manejo aí no campo. O cara vai lá, tem bastante praga, ele vem, roça e depois vai e faz a aplicação do produto. O que você pode comentar com relação à roçada seguida de aplicação? A aplicação é foliar, tá? Não a aplicação no toco. Tá. Aí é o seguinte, quando você roça, você tem um fortalecimento do sistema radicular da planta. Então ela vai brotar mais fortalecida, vamos dizer assim, né? Que nem você fez um efeito de poda, que a gente faz em fruteiras, né? Você roçando, você não é efetivo no controle, você fortalece o sistema radicular. Você tem uma renovação da parte aérea. Tem algumas ocasiões, Orlando, que é interessante fazer isso daí. A gente chama até manejo de aplicação. Por exemplo, você faz isso em açapeixe, algumas plantas, leiteiro, por exemplo, que você roça e aí a única coisa que você tem que permitir uma boa, um rebrote, uma boa recuperação da planta daninha. Porque estamos falando de aplicação foliar, a porta de entrada é a folha, né? Exato. O produto vai ser a folha. Então, você tem que ter área foliar ou porta de entrada suficiente para translocar, que vai até o sistema radicular e vai controlar essa planta daninha na raiz. Então, se você tiver um sistema radicular muito fortalecido, pouca folha,